das Crônicas de Israel, capítulo de número 29, e versos 1 a seguir. Diz assim o texto sagrado: E tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi teu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, e no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Agora, livro do profeta Isaías, por favor, capítulo de número 38. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, amém? É o texto que nós vamos meditar essa noite e tomar por base o início do reino de Ezequias. Versos 1 a seguir, diz assim: Livro do profeta Isaías, capítulo 38, e versos 1, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração. Repete comigo: ouvi a tua oração. Mais uma vez: ouvi a tua oração. Mais uma para ficar mais forte: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Grande Jesus, é forte essa palavra. E vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus
que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás. Volte 10 graus atrás. Assim, recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Irmão, que coisa forte é essa, hein? Repete assim comigo: eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus. Repita: volte 10 graus. Aleluia. Atrás. Glória a Jesus. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Glória seja dada ao Senhor nosso. Grande Jesus. Antes de adentrarmos aqui no texto, eu quero falar para os irmãos que o milagre que Deus fez na vida de Ezequias, o Senhor também fez na minha vida há 17 anos atrás, há 16 anos atrás. Micael tinha 8 meses. A minha esposa até comprou o pendrive, arrumou o computador para pegar as imagens, para jogar aqui na parede, mas em uma outra oportunidade a gente faz porque o pendrive está com muita imagem, não deu para organizar. Mas eu tomei uma descarga de 13.800 volts de potência nas costas. Se você olhar para esses cabos que alimentam o bairro, quando cai o poste, acaba a energia, né? Um daqueles cabos me eletrocutou por mais ou menos 60 segundos de relógio. E eu confesso aos irmãos que ali não havia o que fazer. A única coisa que me restou foi o meu coração, a minha mente, e com ela eu falei com Deus. Você lembra que Ezequias falou com Deus aqui? E Deus, Ele me deu já mais de 15 anos depois daquele dia. E uma certa vez estava orando com um pastor e uma profetisa, a sua esposa, e ela diz: eis que estou te dando mais 15 anos de vida, fazendo com você como fiz com Ezequias. Ou seja, se não fosse Deus, eu teria ficado ali, meu filho nem me conhecia. Vocês apenas ouviram falar que a minha esposa seria uma ex-viúva, já tinha casado certamente novamente, meu menino estava aí, nunca tinha me visto, somente por fotos, aleluia. Mas Deus ouviu o clamor do meu coração naquele dia, naquela tarde, e me deu mais de 15 anos de vida. Por quê? Porque Deus, Ele muda a sorte do homem na terra. Aleluia. E Deus, Ele fez na vida do rei Ezequias. E nós observamos aqui que Ezequias, ele começa a reinar, como fizemos leitura, ainda muito novo. E Ezequias, ele reina em Jerusalém. E lá em Jerusalém havia um homem chamado Isaías, o profeta, que vinha profetizando desde o tempo de Uzias, Acás, Jotam e também Ezequias. Isaías, que nascera por volta de 765 a.C. e por volta de 740 ele inicia o seu ministério em Jerusalém, no Reino do Sul. Isaías, ele prega por mais ou menos 60 anos em Jerusalém. E segundo a tradição, ele foi morto exatamente no reino de Manassés, após Ezequias. E nós observamos aqui que este Isaías, este profeta, ele estava ali a serviço de Deus. Quem está a serviço de Deus? Isaías, o profeta, estava, pastor Eliseu, a serviço de Deus. Profeta Eliseu. O que Deus mandava, ele fazia. Se Deus dizia, manda consertar, ele falava, se conserta. Se Deus dizia, vai chover, vai chover. Se Deus dizia, não vai chover, não vai chover. Se Deus falasse, olha, vai para o cativeiro, ele dizia, eu vou para o cativeiro.
Se Deus dissesse, olha, limpa o templo, a casa está suja, o povo está sujo naquele período, fecharam o templo, ele dizia, limpa tudo, aleluia. Ele era um profeta que não media palavras, ele falava aquilo que Deus mandava, estava isso de Deus. Então Ezequias, ele é levantado para reinar. E diz a palavra que naquele período, irmão Biel, nem culto tinha. Irmãos, o povo entrou numa decadência espiritual tão grande que o templo estava fechado. Estava cheio de imundícia lá no templo, o sacerdote estava afastado, os levitas afastados de Deus, longe da presença, longe do templo, sem oração, sem jejum, sem purificação, não tinha nada sobre ele, estava tudo afastado de Deus, longe de Deus. Aí o rei começou a reinar, e quando ele começa a reinar, no seu coração vem uma preocupação. O que é a preocupação? Ele disse, abrir as portas do templo de Deus e voltar novamente a fazer o culto. Eu me lembro no período da pandemia, que o pastor Paulo abriu essa igreja aqui com frequência. Aleluia. Quando Ezequias começa a reinar, a primeira preocupação dele não era receber a honraria, não. Sentar na mesa, na cadeira do rei, vestir as vestes reais, a coroa real, não era essa preocupação. A preocupação do rei naquele momento era abrir a porta do templo. Quando ele começa a reinar, ele convoca na praça oriental, como fizemos leitura, sacerdote levita, e diz, olha, agora vocês devem se purificar. Purifica vocês e nós. Limpa o templo, purifica o templo, porque nós vamos voltar a cultuar Deus. Ou seja, ele está dizendo, nós vamos voltar a cultuar Deus, vai voltar a receber homenagem da sua casa. Então o rei Ezequias se preocupou em fazer a obra de Deus na terra. Ele não se preocupou com o palácio, mas ele disse, não, a minha preocupação agora é a obra de Deus. Lembra quando Davi colocou no coração em reconstruir o templo, esse templo que Ezequias aqui mandou reabrir? Quando Davi queria construir o templo, ele disse, eu moro em palácio e a arca de Deus está em coisinha pequena, está em tendas. O rei Davi também, ele não queria ficar em palácio, sendo que a arca de Deus da aliança estava numa tenda, na tenda do encontro, onde eles iam orar e se encontrar com Deus. Então Davi queria trazer a arca para Jerusalém, queria construir o templo, Deus não permitiu, mas que tinha no coração o desejo, tinha. Davi queria fazer um templo para ter culto todo sábado na casa de Deus. E Ezequias, irmão, ele se preocupou em reabrir a casa, porque olha que coisa tremenda, era tanta conturbação naquele tempo, que como que alguém que tem um templo que não paga aluguel, que era feito de ouro, muitas coisas de ouro, de prata, tudo perfeito, como que o povo não queria trazer o dízimo, não queria trazer oferta, fazer festa de primícias. Então quando o rei começa a reinar, ele se preocupa primeiro em abrir o templo e cultuar Deus, depois em fazer as pessoas trazer dízimo, fazer elas trazer oferta, alçada, e também fazer aquele povo celebrar novamente a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, e também as festas das primícias e outras festas que Israel celebra até hoje. Então nós observamos que no coração do rei Ezequias a preocupação era o bem-estar da casa de Deus. Aleluia. Lembra quando o povo retornou do cativeiro após a destruição do templo e estava reconstruindo novamente, e o povo estava lá sem querer reconstruir, pararam, estava sem querer cortar madeira, tudo com preguiça, e adornando as suas casas. Aí Deus levanta o profeta Ageu e diz, o que vocês estão fazendo? Vocês estão adornando as vossas casas, e a casa de Deus está lá parada, a obra está começando e parada, ficou lá por mais ou menos 9 anos parada, sem voltar a reconstruir. Então Deus levanta o profeta Ageu e diz, olha, vocês devem pegar madeira e trazer para construir a casa, ou seja, vocês devem colocar a mão na massa para construir a casa de Deus. Então nós observamos aqui que havia no coração do rei Ezequias essa preocupação. A preocupação de Ezequias era fazer a obra de Deus na terra. Então Ezequias, ele começa a fazer a obra, e o que ele vai fazer? Ele derruba os altares que estavam naqueles bosques, debaixo das árvores, nos outeiros, nos montes. Ele tirou todos os altares que o povo de Israel oferecia incenso para Deus estranhos ali, o Deus das nações vizinhas. Então ele arranca, derruba os altares, e agora coloca tudo na presença de Deus. Fala, Senhor, agora é a vez de nós te adorar. Nós vamos servir somente o Senhor. Aqui em Israel, em Jerusalém, pelo menos, no Reino do Sul, ele
disse: aqui não vai ter imagem, aqui não vai ter nada. E a sua própria mãe, que idolatrava, que queria fazer o que era errado, ele deportou, ele tirou do palácio. Por quê? Porque ele não queria idolatria diante da presença de Deus. E nós observamos aqui que Ezequias, ele teve muito sucesso. E no 14º ano de Ezequias, agora quem se levanta contra ele? O rei da Síria se levanta contra Ezequias. Ele vem e destrói a cidade de Judá em volta. Ele já havia destruído em 722 Jerusalém, o reino do norte, já havia levado em cativeiro, e agora ele cerca Jerusalém, ele toma cidades, e aí Ezequias fica por 14 anos de boa, mas quando chega o 14º ano, tem guerra. O rei da Síria, que era forte, grande, estava em grande ascensão, veio, tomou a cidade em volta, e agora sobrou apenas Jerusalém, que não fora tomada. Aí Ezequias falou para o rei: olha, da Síria, sai daqui, retira-te de mim. Ele falou: tá bom, eu retiro, mas eu vou querer ouro e prata. Ezequias pegou o ouro da casa do rei, do tesouro, do templo, a prata, ele tirou tudo, ele deu tudo para o rei da Síria. Ficou sem quase nada, ficou meio que pobre lá no reino. Por quê? Porque ele deu tudo por causa do reino da Síria. Aí o rei da Síria se aquieta por alguns anos, mas quando passam uns anos, irmãos, o inimigo não desiste de tomar aquilo que a gente tem. Ele quer tomar, se você der, ele toma. Então passou mais uns anos, ele voltou novamente e queria tomar Jerusalém, levar o povo como servo, e começou a afrontar Ezequias. Aí Ezequias disse: não, até aqui você levou, daqui para cá você não levou mais nada. Aqui agora o negócio vai ser com Deus e com a igreja, e você não vai levar mais nada daqui. E quando ele recebeu a afronta, o que ele fez? Ele foi direto para a casa de Deus, rasgou-se as suas vestes, colocou de pano de saco e foi diante da presença e começou a orar. Mandou os mensageiros ao profeta Isaías e foi orando e foi falando com Deus: Senhor, tu está vendo a situação, olha o que o rei está fazendo aqui com nós, olha a afronta. E ele disse: Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, e assim ele disse que destruiu muitos reinos, mas o Senhor não é Deus como Deus desses reinos. E começou a falar com Deus. Aí Deus usa o profeta Isaías e diz: não se preocupe, porque eu vou fazer ele voltar pelo caminho pelo qual ele veio. Aí Deus, ele manda uma mensagem para o rei da Síria através de Isaías, dizendo que se ele subisse, ele voltaria pelo seu caminho. E o rei da Síria não ouve, aleluia. Ele vem até Jerusalém, ele cerca, ele manda exército para cercar Jerusalém. Mas quando o homem de Deus, ele ora, irmãos, Deus, ele entra na guerra. Quando você coloca o seu joelho no chão, a tua cara no pó, e você se humilha diante da presença, e você clama, Deus, ele responde a tua oração. E o rei Ezequias, aleluia, estava orando. Isaías mandou a resposta dizendo que ele faria esse homem voltar. E quando Deus está olhando e observando aquele rei com o seu cerco, então Deus fala para um anjo: olha, desce lá e batalha pelo meu povo. Um anjo, ele diz: desce e batalha, peleja por eles lá. E você sabe que anjo não tem misericórdia, né, irmão? O anjo desceu com a espada, começou a destruir o exército. Quando chegou a madrugada, tinha 185 mil homens mortos. Só eram mortos no chão. Era muito. Não tinha como para enterrar tanta gente. Era muita gente. O anjo, ele veio e destruiu aquele povo. Por quê? Porque Deus, ele ouviu a oração do rei Ezequias. Por quê? Porque ele estava afrontando não apenas o rei, mas afrontando o Senhor, Deus do rei, o Deus de Israel. Ele dizia: quem vai te livrar? Vai ser o Egito? Não, o Egito não tem como livrar. Vai ser o teu Deus. Então não engana o povo dizendo que o rei vai te livrar. Ele estava dizendo para Ezequias, aleluia, que ele não adiantava ele enganar o povo, as pessoas não confiar no rei Ezequias, nas suas palavras, que seria falsa. Mas o rei dobrou-se diante de Deus. Deus disse: não, Ezequias, não se preocupa, porque as palavras não foi contra você apenas, foi contra você, contra Jerusalém, contra mim. Ele disse: eu entro nessa peleja, Ezequias, não se preocupa, porque quando Deus entra, ele vence a peleja pela sua vida. E Deus, ele destruiu, irmãos. E o rei voltou pelo caminho. Quando ele chegou diante do seu Deus, aleluia, diante da casa do seu Deus, se prostrou diante do seu Deus. Quem Deus levanta para tirar a vida dele? Os seus próprios filhos vêm, tira a vida do rei, ali destrói aquele reino, aleluia. O outro, seu filho, começa a reinar, aleluia. Mas resumindo, Deus entrou na peleja por causa da oração e a humilhação de Ezequias e dos seus homens, aleluia. O que eu quero dizer para você essa noite, que Deus, ele entra na peleja quando você clama, quando você ora, quando você pede, aleluia, com fé, com necessidade, com aflição de alma. Deus, ele entra na peleja. Deus, ele entra para
salvar, ele entra para destruir o inimigo, aleluia, para lutar contra o adversário. Então Deus, ele entra aqui na peleja e destrói o reino da Síria, aleluia, e Jerusalém permanece de pé. Aleluia. E Ezequias teve vitória. Mas a Bíblia diz que passaram mais alguns anos. Aleluia. E agora, Ezequias fica enfermo. E Ezequias, irmãos, nós fizemos leitura. Ele foi um homem que andou em sinceridade, ele disse em verdade diante de Deus. Ele disse: você sabe que um dia eu andei em inteireza de coração, em verdade, em sinceridade. Ele disse: eu sei, você lembra do tempo que você começou a congregar, que você tinha aquela sede, aquele desejo, aleluia, você abominava tudo era pecado, tudo que era errado você não queria, e às vezes o tempo vai passando, você começa a se acostumar com alguém que faz o que você quer fazer. Estava acontecendo isso já com o rei Ezequias. Ele já estava relaxando. Ele começou a ver a igreja andando de um certo modo, ele começou a relaxar. E parou de cobrar do povo. Aí Deus permite, Ezequias agora fica enfermo. Aí Ezequias está lá, falando que os seus dias acabaram, que agora ele não vai mais sobreviver, não vai ver mais os viventes da terra. Aí Deus, ele levanta o profeta Isaías e vai lá e manda: vai lá até o meu filho. E o profeta vem. E quando o profeta chegava, os homens já sabiam que alguma mensagem de Deus tinha. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! E quando Ezequias, ele recebe o profeta, quem sabe ele pensava que Deus estava dizendo: olha, eu estou te curando hoje. Às vezes, nos dias atuais, é muita promessa, é muita palavra de ânimo, é muita palavra para levantar pessoas, é muita profecia só de bênção e às vezes esquecem dos erros. Aí Ezequias estava lá esperando: eu sou rei mesmo aqui, não sei o que está acontecendo. Não tinha diagnóstico naquele período, você pensa que não tinha não. Aí diz a Bíblia que quando Isaías chega, ele olha para o rei e diz: olha, assim diz o Senhor. O coração treme. Ele diz: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmão, receber palavra de certos profetinhas por aí, eu não tenho nem medo. Mas receber palavra do profeta como Isaías, dá medo. E ele disse: olha, põe a casa em ordem. E levantou e foi embora. Quando ele sai, o rei, ele vira o rosto para a parede e começa lá. E ele diz: ah, Senhor, ser servido de lembrar de que um dia eu andei em sinceridade, em verdade, em integridade. Senhor, lembra de que um dia eu andei em interesse de coração. Ele estava pedindo a Deus lembrar do tempo que Ele mandou reabrir novamente o templo, todo mundo se purificar, convocou o povo para realizar a Páscoa, para estar no culto. Chamou até umas tribos que estavam no reino do norte, que ainda não havia sido destruído, 2 tribos que restavam. Então Ezequias fez muito, além de: Senhor, lembra de que um dia eu fiz o que era reto, de que eu andei na tua presença, que eu fiz o que era correto na tua presença. Aleluia! Que ele tinha temor de Deus. Ele disse: Senhor. Aí Deus olhou para ele, lembrou e começou a ver as lágrimas caindo, aquelas lágrimas quentes descendo no seu rosto, e ele foi lembrando, aleluia, e Deus lembrou e começou a incomodar Isaías e disse: Isaías para, ele disse: volta até o meu amo. Glória a Deus, aleluia. Isaías volta. Aí Deus abre a boca dele e diz: olha, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração. Eita, glória a Deus! E vi as tuas lágrimas. Ele disse: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Oh, glória! Ele disse: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Alguém está orando, está chorando diante de Deus. Aleluia! Eu vejo a
Pai, que aqui há um propósito, aleluia, para a bênção de um ano. Ezequias, na oração, ganhou 15 anos de bênção na sua vida. Glória de vida, aleluia. E diz aqui, Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus está dizendo que ouviu e viu. Oh, glória, irmão, aleluia. Deus está dizendo que viu, ele ouviu, ele viu, ele ouviu, ele viu, ele ouviu. Deus, ele viu e ele ouviu, aleluia. Não se preocupa, aleluia, porque Deus, ele vê e ele ouve. E ele disse, eu ouvi e vi as tuas lágrimas. Grande é Jesus. E disse, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmão, é muito tempo. Ele disse 15 anos de vida. Eu me lembro quando eu estava na rede elétrica, falando com Deus com a minha mente. Aleluia, Deus me tirou daquela rede elétrica. E depois de alguns dias, que eu fiquei 40 dias internado, depois que eu estava orando ali com os irmãos, aleluia, fiquei testemunhando por muitos dias, até começar a obra ali na Rua 100. Aleluia, ali eu testemunhava nas congregações, eles me ajudavam, sem eu pedir nada, eles ajudavam, aleluia. A minha família ajudou também, tudo, e muita gente. Então a gente vê que Deus, ele vai e toca no coração das pessoas, as pessoas se compadecem também. E eu lembro, eu digo para os irmãos que quando eu estava naquela rede elétrica, me sobrou meu coração, e com esse coração, com a minha mente, eu falava com Deus ali, não tinha como falar, só ouvia barulho, aquele ruído do fio, aleluia, dor insuportável. E quando eu estava grudado naquela rede elétrica, eu lembrei, aleluia, de tudo aquilo que eu havia feito também, como fez Ezequias. Eu comecei a fazer voto com Deus ali. Eu disse, Senhor, me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra todos os dias da minha vida aqui na terra. Sem falar com Deus ali naquele momento, aleluia. E o mesmo Deus que ouviu o rei Ezequias orando, chorando diante daquele quarto, olhando para aquela parede, ele me ouviu naquela rede elétrica, aleluia. E naquele momento o Senhor me tirou daquela rede elétrica, aleluia. E depois ele usa a profetiza, a irmã Simone, do pastor Walter, e diz assim, eu estou te dando 15 anos de vida a mais. Ou seja, Deus acrescentou na minha vida aquilo que eu não poderia mais viver. E Deus tem a acrescentar na sua vida. Se você crer, acreditar e orar com ele, a ele, e diga aleluia com o coração sincero, fazendo um voto, dizendo, Senhor, eu vou fazer, eu vou ser como eu era antes, eu vou me esforçar mais, eu vou devolver o dízimo, eu vou trazer a oferta, Senhor, eu vou fazer aquilo que é necessário, eu vou obedecer as ordenanças da liderança do pastor, eu vou fazer aquilo que eles me ordenaram, aleluia. Então Deus, ele ouviu, por quê? Porque houve ali, aleluia, uma confissão na vida de Ezequias, e também, aleluia, um desejo de voltar a fazer as coisas de Deus na terra. Aleluia. Aí ele disse, olha, 15 anos a mais. E ele disse, agora, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou saber? E agora, que prova eu tenho? Porque profetizar é fácil, né? Agora eu quero ver a profecia se cumprir. É fácil olhar para a irmã aqui e dizer, olha, Deus está te dando isso, está te dando aquilo. Eu quero ver se vai cumprir, você vai guardar. Se não cumprir, você vai olhar para mim depois e falar, rapaz, você estava na carne naquele dia, hein, rapaz? Não. Então a profecia teria se cumprir. Ele disse, mas eu quero um sinal. Tem crente, irmão, que quer sinal de Deus, aleluia. Mas se você quiser, ele tem sinal para te dar também, aleluia. Deus tem sinal para dar para você na terra também. Ele disse, eu quero sinal. Que sinal eu vou ter? Ele disse, olha, o relógio lá de casa, sabe aquele relógio? Aquele relógio era aquele relógio que era feito assim como se fosse uma meia-lua, aleluia. O relógio de casa assim, ó. E tinha aqui o meio-dia, aqui 18, aqui às 6. E ele era colocado e tinha um ferro no meio. E era como se fosse um ferro assim, não é madeira. E aquele relógio daria sombra aqui nas 6 horas, quando o sol nascia lá. Aí você pode fazer numa parede, aquele relógio virado assim, e aqui a sombra, quando dá 6 horas, 7 horas, ele vinha por 7, 8 por 8. Não tinha como você medir hora, o tempo era medido pelo sol, pela lua, era pelos meses, os meses eram medidos tudo pelo sol. Então quando nascia o sol, 6 horas. E aí o que acontecia, eles iam olhando aquele relógio em forma de meia lua, e a sombra dando aqui. Então a Bíblia diz que ele falou que ia mandar voltar 10 graus. O ciclo completo, 360, meio é 90, 45 assim. Então divide 45 por mais 4 vezes aqui, de 10 graus, e eu voltar no relógio. Ou seja, Deus teve que fazer o quê? Fazer o sol retroceder, para que a sombra voltasse, aleluia, daquela maneira, para o relógio marcar 10 graus atrás. 10 graus dava mais de 1 hora. Então Deus fez o dia se acrescentar para quê? Para mostrar para Ezequias que ele dá sinal na terra. Se for preciso, ele faz o sol parar, como fez com Josué, quando estava naquela guerra. Por quê? Porque Deus ainda trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia. E aí o relógio voltou, a sombra voltou, irmãos. O dia ficou mais longo? Ficou. Ezequiel disse, Senhor, se for para ir para frente é fácil. Eu quero ver voltar. Tem irmão que não está entendendo muito aqui.
aqui não, mas é simples, aleluia. Então está aqui o ponteiro como se fosse a sombra da lâmpada lá, olha lá. Fosse aqui a sombra. Então aqui estavam os 6 na direção do sol, ou virado para o lado do sol. Então aqui estava o meio-dia. Suponhamos que fosse 2 da tarde. Então ele fez voltar para 1 hora da tarde. Ele fez o relógio voltar, aleluia. E o relógio voltou. A sombra voltou. Então Ezequias viu o quê? Que Deus ele dá sinal, ele faz o sol voltar. Se for necessário, irmão, Deus ele faz voltar o sol. Ele não fez voltar com Josué na guerra, para Josué vencer, para o povo vencer. Deus ele fez o dia ficar mais longo para quê? Para mostrar que ele tem o controle do sol. O cientista diz que a terra gira, não interessa o que acontece, o que interessa é que Deus tem poder sobre céus e terra e sobre o sol também. Aleluia. Então, agora, fique em pé. Minha esposa vai louvar, fique em pé. E eu, Micael, as duas. Já pede para preparar o hino lá, Micael. E enquanto a missa ela vai tocando, fala lá com ele. Glória a Jesus. Então, observa que Deus ele fez o sol retroceder. Irmãos, as pessoas procuram tanta coisa para justificar isso aí. Não tem outra justificativa. Deus fez voltar. Ele diz: eu vou fazer a sombra retroceder. O sol vai voltar para trás. Daquilo que ele já foi, ele vai voltar. E Deus fez voltar. Por quê? Porque Deus ele faz acontecer como ele